Boa noite a todos, confirmem que temos som e imagem. Ok, recebo então aqui algumas confirmações, sejam então muito bem-vindos a este webinar especial aqui sobre o mercado acionista japonês. Deixem-me só fazer aqui uma pequena situação, pôr a apresentação para que todos possam ver. Deixem-me só aqui um momento. Exatamente. Pronto, agora a apresentação está então aqui. Efetivamente, ainda me dão aqui alguma nota de que a minha imagem está dividida. Também já tive esse problema, não sei como é que consigo resolver isso. Deem-me só um momento. Não faço ideia. Mesmo assim, a imagem continua a estar dividida. Mas pronto, de qualquer forma, vamos fazer assim, vem dois de mim em vez de um. Mas pronto. Ok, então dar-vos então aqui uma vez mais as boas-vindas a este webinar especial sobre o mercado acionista japonês, que está efetivamente em máximos históricos, em máximos praticamente de 30 anos, e portanto importa então dizermos aqui algumas palavras sobre o tema, partilhar também algumas possíveis ideias. E, portanto, um bocadinho o sumário daquilo que aqui quereria falar. Primeiro falarmos um bocadinho do Japão, que regressa então a máximos históricos, alguma contextualização, depois alguns catalisadores positivos e depois alguns catalisadores negativos, depois a questão do posicionamento e, por fim, alguns temas que estamos a acompanhar. Efetivamente, aqui, até a nível mais pessoal, Japão, a nível micro, não era praticamente dos temas que mais sigo numa base diária. A nível macro, é sempre um mercado importante de seguir e um caso de estudo para todos, dado que o Japão, conforme sabemos e bem, está com uma política monetária ultra acomodatícia há 3 décadas e ainda hoje, na conferência que teve em Sintra, a conferência do BCE, em que estava lá o presidente do Banco do Japão, o Ueda, a referir que essa política deverá continuar assim e, portanto, nesse sentido, as coisas têm sido claramente pouco favoráveis para o lado daqueles que acreditam que o Japão está para mudar a sua política. E, portanto, isto era uma breve contextualização. Já vamos ver o TOPIX e o Nikkei em máximos praticamente de 30 anos, mas falar aqui então de alguns catalisadores positivos. O primeiro, sem dúvida, a melhoria de outlook económico, que é clara, não é? Nós vemos aqui nesta imagem que é expectável, após vários anos, após quase 30 anos, que o PIB nominal do Japão volte finalmente a crescimento, quer em 2023 e 2024, quer depois naquilo que está estimado para as próximas 5 décadas, e, portanto, isto vem muito, efetivamente, também daquilo que foram as reformas por parte do anterior primeiro-ministro, Shinzo Abe, que teve reformas estruturais muito grandes na economia japonesa e essas reformas estão agora a manifestar-se. E ter reformas quer ao nível do mercado de trabalho, quer ao nível de redução de regulamentação e, portanto, finalmente essas reformas estão-se a manifestar. O Japão também está finalmente a sair do ciclo perigoso de deflação em que estava e, portanto, nesse sentido, claramente que isso está a ajudar o crescimento económico. Portanto, esse é o primeiro catalisador positivo que ajuda ao mercado e que justifica um bocadinho estes catalisadores que aqui vou apresentar, são, ao fim e ao cabo, para justificar o porquê deste rally de Japão. O segundo catalisador é claramente os níveis de poupança acima da média. Nós sabemos que no Japão o nível de poupança, a taxa de poupança é das mais elevadas do mundo, atinge quase os 30% do PIB, e neste caso também não é só a nível das famílias. Nós sabemos, por exemplo, que as famílias na Alemanha têm uma taxa de poupança grande, mas no Japão não são só as famílias, são efetivamente quer as famílias, quer também as próprias empresas. E, portanto, nesse sentido, ambas
têm taxas de poupança grandes e, no caso das empresas, de forma mais relevante e mais importante, as empresas acabam por ter e por manifestar maiores níveis de poupança do que de investimento. É isso que se tem visto. Se virem aqui neste segundo gráfico, o nível de investimento está claramente abaixo, está aqui o nível de investimento claramente abaixo dos níveis de poupança por parte das empresas e, portanto, isto tem acumulações várias, conforme veremos, e a primeira tem consequências várias, e a primeira consequência é que, efetivamente, muito deste dinheiro que as empresas acumulam pode agora ser finalmente redistribuído aos acionistas, quer via dividendos, quer via buybacks, porque também, com muitas das reformas que o Shinzo Abe adotou, agora as empresas estão mais receptivas a distribuir esse dinheiro para os acionistas. E, portanto, dar-vos então aqui nota de outro catalisador positivo, que ainda dentro deste tema do nível de poupança acima da média, e nesse sentido, efetivamente, nós vemos que, pelas famílias e as empresas terem níveis de poupança acima da média, temos um PIB claramente acima do PIB potencial. Portanto, temos aqui um crescimento económico que supera claramente a barreira e isso é positivo, é sinal de uma economia saudável, de uma economia que está, digamos assim, quente e, portanto, isso é bastante positivo. Notem aqui que o Japão até está à frente da Índia, ou quase a acompanhar a Índia nesse sentido, à frente da China, e isso é bastante importante. Portanto, claramente o regresso do crescimento económico para o Japão ajuda bastante o mercado acionista, que tem uma correlação bastante grande com esse tema. E depois aqui, conforme eu referia, outro catalisador positivo, o fim da deflação, que é, efetivamente, vemos aqui a linha azul, portanto, as yields a 10 anos no Japão, e a linha a branco, a inflação core no Japão, que já vai aqui na zona dos 4, e, portanto, finalmente, passado quase uma década, temos a inflação core de regresso à zona dos 4 e claramente também a superar as yields a 10 anos no Japão, e obviamente se temos a inflação core acima das yields a 10 anos, temos aqui também, podemos ter um incentivo a que haja uma mudança de postura por parte do Banco do Japão, acabe com o seu programa de Yield Curve Control e nesse sentido possa futuramente regressar a aumentos de taxa de juros. No momento atual vemos que isso e o discurso ainda está muito focado no contrário, em dizer que a inflação a maior parte dos membros do Banco do Japão dizem que a inflação vem efetivamente porque o iene enfraqueceu e, portanto, o preço das importações fica mais caro e, portanto, atribuem ainda um fenómeno temporário. Já vimos esse filme também no BCE e na própria Fed, mas aqui no Banco do Japão, claramente a postura de dovish, e hoje vimos que o próprio Ueda, mantém-se bastante fincada. E pronto, mas isso é um catalisador claramente positivo, não é? A questão de regresso de crescimento económico e fim de deflação, que finalmente mostra que a economia está a correr também o seu caminho. E depois, isto era efetivamente aquilo que eu referia no início, que é a questão do aumento de remuneração acionista. Nós vemos claramente que existe e vemos aqui no gráfico a vermelho, portanto, notem aqui, já agora só para mostrar aqui, vemos no gráfico, ou seja, nos anos 70, o nível de investimento da empresa, aqui a verde, era claramente baixo, não é? As empresas do Japão sempre acumularam níveis de capital bastante grandes, o nível de lucros que eram retidos, aqui a rosa, claramente sempre a aumentar, mas a partir aqui de 2018, esse nível de facto continuou a aumentar, mas houve uma grande parte que já começou a ser distribuída via dividendos e share buybacks. E notem que no Japão, claramente aqui, quer os salários não têm sido impactados em termos de crescimento e, portanto, há um claro benefício dos acionistas e não dos trabalhadores. E, portanto, nesse sentido, os acionistas estão claramente a beneficiar desta cota parte de aumento de lucros retidos por parte das empresas. Finalmente, alguns desses lucros estão a chegar aos acionistas via dividendos e via share buybacks, e nesse sentido isso ajuda a que o mercado também seja impactado por pressão compradora.
E depois aqui está uma pequena gralha, mas efetivamente aqui que é a questão do enfraquecimento do iene. Notem aqui, conforme todos sabem, o iene está quase novamente em dólar-iene está quase novamente em máximos, portanto o dólar quase novamente em máximos recentes relativamente ao iene, e isso tem ajudado bastante a que tenham existido inflows de investidores estrangeiros. Notem aqui a correlação. Quanto mais dólar sobe face ao iene, maior, ou pelo menos aqui, notem aqui essa correlação, maior é efetivamente os inflows, são efetivamente os inflows por parte de investidores estrangeiros, conforme aconteceu aqui de 2012 a 2016 e agora também, apesar deste gap, notem que este fortalecimento do dólar face ao iene está a levar também aqui a um aumento ainda muito ténue dos inflows para o Japão. E faz sentido, não é? Se tivermos o iene a enfraquecer, temos de facto um aumento de exportações por parte da economia japonesa, mostra o fortalecimento da economia japonesa e os investidores estrangeiros regressam. Se tivermos também o iene a enfraquecer, isso pode mostrar uma crença num continuar de política monetária dovish, portanto bastante pouco agressiva, e nesse sentido existe então um incentivo maior a investir no mercado acionista por parte dos investidores japoneses e, portanto, nesse sentido também os estrangeiros também lá querem estar. O problemático, que é o que nós vamos ver aqui, é exatamente este catalisador negativo, que é se tivermos o cenário inverso. Portanto, se nós tivermos, conforme temos, a inflação core nos 4% a continuar a subir, e com isso o Banco do Japão terminar o seu programa de yield curve control e mostrar-se disponível para subir taxas de juro, efetivamente isso pode levar a uma subida das yields das obrigações no Japão, que, como vemos, face ao programa de yield curve control, ainda estão bastante deprimidas, na zona do zoom, e caso esta yield das obrigações no Japão aumente, existe um outflow do mercado acionista para as obrigações e, nesse sentido, os próprios investidores japoneses, investidores domésticos, saem do mercado acionista e isso, obviamente, que leva a uma retração do mesmo. Por isso é que é tão importante para os investidores estrangeiros que o iene se mantenha a enfraquecer, porque isso mostra também que há uma convicção que a política monetária dovish vai continuar e que, assim, há um incentivo grande para que os investidores domésticos, os investidores no Japão, os japoneses, digamos assim, continuem a investir no mercado acionista e não mudem esta dinâmica de taxas de juros baixas, favorecem, obviamente, o mercado acionista. Portanto, isto eram então os catalisadores negativos. Falando agora um pouco do posicionamento, portanto, dos inflows. Sabemos, e conforme já referi, todos estes catalisadores positivos têm levado a um aumento de inflows para o mercado acionista japonês. E nós vimos aqui que em 2013 os inflows foram muito significativos. É normal, houve uma mudança, conforme todos sabem, uma mudança significativa com a política económica do Shinzo Abe. Muitas das reformas que ele fez estão agora a manifestar-se quase passado uma década e a ter efeitos reais no crescimento económico. E, portanto, nós vimos ali que houve um inflow muito significativo até 2016. Depois continuou a questão da política monetária ultra dovish. Muitas dessas reformas não tiveram efeitos a nível de combater a deflação. E agora, finalmente, aqui em 2022, com essa perspectiva de fim da deflação, com o regresso de crescimento económico, por finalmente as reformas estarem a fazer efeito, existe novamente uma entrada de inflows bastante grande, ainda distante daquilo que aconteceu em 2013, mas claramente uma entrada de inflows significativa que vamos ver o que é que nos trará. E isto, obviamente, que tornou o Japão, no mês de junho, o Global Fund Manager Survey, feito pelo Bank of America, que é feito todos os meses, levou a que o Japão fosse um dos mercados mais crowded, portanto, onde mais investidores estão neste último mês, onde mais investidores institucionais apostaram neste último mês. E isto tem implicações porque, no momento atual, a nível técnico, nós temos o mercado acionista japonês claramente em níveis overbought, em níveis de sobrecompra. E, portanto, até muito do que os analistas apontam, sobretudo a Goldman Sachs, é que neste verão podemos ter aqui um pullback mais técnico no mercado japonês,
E depois, com os resultados do terceiro e quarto trimestre, sobretudo do terceiro trimestre, a chegarem em outubro, e tendo em conta que o Japão é o único mercado a nível mundial que tem sofrido aumentos de crescimento de resultados, aumentos de estimativas de crescimento de resultados, todos os outros têm visto a sua estimativa de crescimento de resultados a ser cortada, mas o Japão tem vindo a ser aumentada e, portanto, é expectável um pullback técnico aqui no verão, pelo posicionamento, está tudo lá metido, e depois um regresso de pressão compradora sustentada novamente meio de setembro e fim de setembro, com a medida que vão saindo os resultados corporativos do terceiro trimestre. É isso que a Goldman espera e eu achei interessante partilhar, porque obviamente agora o mercado está bastante posicionado, está bastante sobrecomprado. Só beber aqui um pouco de água. Ok. Depois aqui aquilo que a Goldman Sachs se refere em termos de setores, digamos assim, claramente aqui um overweight em setores mais até mais cíclicos, portanto banca, autos e depois aqui o IT, portanto setores mais cíclicos, e underweight em tudo o que seja setores um pouco mais defensivos e a própria energia. Claramente, autos no Japão são um setor forte e nós vamos ver aqui, no caso, trazia aqui a primeira alguns temas que estamos a acompanhar. No Japão, conforme todos sabem, é difícil termos exposição direta a empresas, dado que não é negociada, por exemplo, não é uma praça a que tínhamos acesso na Big Global Trade e portanto, nesse sentido, tive que me focar aqui mais em ETFs. E, portanto, trago aqui o iShares MSCI Japan, ou o EWJ, que nota em barras mensais, vem aqui, reagiu a uma linha de tendência ascendente que vinha praticamente desde 2008. Portanto, reagiu aqui e agora vai ter então ali aquela zona de resistência nos 66,25 que já andou a testar em 2021. De facto, o Topix e o Nikkei estão em máximos e o EWJ ainda não, porque muita desta posição, ou muito daquilo que são as posições deste ETF é setor auto, e a Toyota teve uma retração no último ano e meio, agora tem vindo a recuperar, mas notem como os holdings são essencialmente, os autos pesam muito, não é? Toyota e Mitsubishi, que são obviamente empresas relevantes. Depois temos a Sony também, que já não é de autos, e aí temos aqui a Tokyo Electron, de semicondutores, que curiosamente é uma concorrente aqui de uma nossa bem conhecida na Europa, que é a ASML. E depois partilhar aqui também convosco outro ETF, que é mesmo do Topix, e este até faz o edging cambial, e notem, este sim está em máximos, deu claramente um break aqui de um triângulo ascendente aqui na zona dos 276 e portanto notem claramente a zona de sobrecompra, pedia aqui pelo menos um pullback mais técnico novamente até à zona dos 276 e por isso é que é importante aquilo que vos referi, esperar aqui um bocadinho pelo período do verão para ver se temos pelo menos um pullback mais técnico, aqui sobretudo nos ETFs do Topix e do Nikkei, e depois possivelmente realizar uma entrada mais para o fim do verão para nos prepararmos para a época de resultados corporativos do terceiro e quarto trimestre. É este um bocadinho o play em Japão. E essencialmente, pronto, de forma também sintética, era isto que queria partilhar convosco. Tentei, dentro daquilo que era possível, ou seja, dentro daquilo que tínhamos disponível, trazer-vos aqui uma ideia de dois ETFs, efetivamente, e de alguns nomes individuais. A Sony, por exemplo, está no mercado norte-americano, é um exemplo. Tokyo Electron, por acaso, não está, mas claramente estes dois ETFs, o EWJ e o TPXH, são os temas que aqui trouxe. E pronto, essencialmente foi isso que tentei fazer, correr um bocadinho os catalisadores positivos e negativos, tentar explicar porque é que o mercado japonês está com muita força e deixar-vos aqui um possível plano de atuação a nível temporal, portanto referenciando sempre que podemos ter aqui um pullback mais técnico no verão, mas um eventual regresso de pressão compradora
a partir do fim do verão e até ao final do ano, até porque, sazonalmente, todos sabemos, o período de outubro até dezembro é muito forte no mercado japonês. E, portanto, espero então que tenham ficado satisfeitos. Agradeço sempre o vosso feedback na caixa de comentários no final. E pronto, muito obrigado a todos e obrigado por me terem ouvido e até amanhã. Obrigado.